mas quero que os irmãos abram comigo a palavra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Né? Livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Eu estou lendo na versão NVI, né? Se o irmão da projeção puder me ajudar, ajustar. Eu vou ler aqui com os irmãos, tá? Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Que apenas o evangelho aqui nessa manhã seja pregado, Senhor. Que nada saia da minha boca que não seja vindo do Senhor. Pai, nos usa, Senhor, e nos faça entender qual é a tua vontade para este tempo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos um tempo difícil, né? Vivemos um tempo de dificuldade, um tempo de novidade, um tempo de dificuldades que talvez nenhum de nós tenha experimentado, nem algo nem parecido. E para o ser humano, né, tudo que é novo e desconhecido, ele traz insegurança e medo. O fato é que vivemos tempo nunca antes visto. Tudo é muito novo e traz muita insegurança. A gente não sabe o que esperar. Mas será que não sabemos mesmo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para os irmãos. Será que a gente não precisa ajustar o foco da lente com a qual enxergamos o mundo e o futuro? Estamos olhando para as circunstâncias temporais ou para o evangelho da graça que nos dá segurança em Deus e em Cristo, através da sua obra redentora? E nesse texto aqui, em Efésios, no versículo 3 ao 14, a gente vê uma imensa doxologia, né, que ela foi feita pelo apóstolo Paulo. É um hino de louvor ao evangelho, à graça, à obra redentora de Deus, uma expressão madura de um homem já extremamente marcado pelo evangelho, que ajusta o foco da sua situação não ao que ele vê ao redor, mas o que ele experimentou em Cristo. Irmãos, Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta de Efésios na sua primeira prisão em Roma, né? E até o apóstolo Paulo, para quem acompanha o livro de Atos, né, vai lembrar do que eu estou dizendo, até o apóstolo Paulo chegar a essa etapa da prisão de Roma, ele já havia passado por muitas situações e adversidades, né? Ele tinha sido açoitado, caluniado, espancado, preso, acusado falsamente, ele havia sofrido naufrágio e ele tinha sido picado por uma cobra que relata o texto ali que era mortal, né? E agora ele encontrava-se preso em Roma sob a vigilância da guarda pretoriana. Era uma guarda de elite do imperador. Ele estava sob a guarda do imperador, aguardando o julgamento que ele tinha solicitado.
E essa carta de Efésios aqui, ela trata basicamente sobre a eclesiologia, que é o papel da igreja, fundamentos doutrinários e a partir do versículo 3, ali, 4, a ética, que é fruto dessa doutrina aplicada. E aí essa carta aqui, ela é gêmea da carta de Colossenses, Ela foi escrita junto, e acredita-se ali que ela foi entregue também pelo mesmo emissário, a igreja. O mesmo emissário que levou a carta de Efésios, levou a de Colossenses também. Tá? Mas a carta de Colossenses, ela trata de Cristo como cabeça da igreja. Paulo aqui, ele está escrevendo, esse trecho no original grego. Tem uma curiosidade muito interessante nesse parte do grego, que ele escreve sem pontuações. O que isso indica para a gente? Paulo está fazendo um discurso direto, sem respirar. Ele está falando um hino, é como se ele estivesse cantando para Deus direto, sem respirar, sem parar. Não tem pontuações ali no texto. E ele faz um longo hino de louvor. Ou seja, para a gente poder entender e contextualizar o que está acontecendo aqui. Paulo havia passado por tudo aquilo. Todas aquelas perseguições, ele tinha apanhado, tinha sido escorraçado, tinha sido acusado falsamente, lá em Atenas ele foi chamado de falador, ele sofreu aquele naufrágio, foi picado por uma cobra. Paulo havia passado muitas situações, muitas. As adversidades talvez que nenhum de nós aqui jamais vai experimentar 10% daquilo que ele passou. Mas Paulo estava preso, provavelmente ele sentia que ele ia ser martirizado, que ele iria morrer em pouco tempo, mas Paulo escreve uma carta para a igreja, encorajando a igreja, e ele faz essa longa expressão, a gente chama de doxologia, é uma longa expressão de louvor, sem pontuação direto. Ou seja, Paulo estava tomado por uma profunda revelação do Espírito Santo ali, ele estava totalmente tomado, ele estava cheio do Espírito Santo. E isso faz com que a gente leve o nosso foco para o Evangelho. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, as circunstâncias elas não nos afetam. A gente olha para onde tem que olhar, que é para a cruz de Cristo. E eu quero analisar um pouco o que fez Paulo ter essa certeza, essa plenitude. O que é o Evangelho? Talvez você que esteja me ouvindo em casa não conheça o Evangelho, ou talvez nunca conheceu, não sei se você tem 20, 30 anos de igreja, 10, 5, 1, nunca pisou aqui, mas talvez você não saiba o que é o Evangelho. Paulo sabia. E eu quero que a gente aprenda com ele. E eu quero aproveitar a versão King James, a tradução King James, ela faz 3 pontuações. Ela divide o versículo em 3 partes. De 3 ao 6, do 7 ao 12 e do 13 ao 14. É como se ela dividisse a canção em 3 estrofes. Então, eu quero me aproveitar dessa pontuação colocada pela versão King James e dividir o nosso estudo em 3 estrofes. E como que a gente vai entender essa doxologia feita pelo apóstolo Paulo? Ele fala do Evangelho em 3 etapas: no passado, no presente e no futuro. No passado, Deus preparou uma obra redentora para mim e para você. No presente, Ele executou essa obra, Ele fez a obra da salvação e faz em nós. E o futuro, Ele reserva algo para a gente que a gente vai descobrir o que é. E o passado, no versículo 3 ao 6, que é o primeiro ponto da mensagem de hoje, é o misericordioso plano de Deus. E no primeiro subtópico aqui, eu queria falar com os irmãos, Deus nos elegeu, Ele nos escolheu. Nos versículos 3 ao 5, a parte A, o apóstolo Paulo ele fala sobre as bênçãos espirituais recebidas em Cristo e que somos eleitos, escolhidos por Deus, escolhidos em Deus. Irmãos, ele não trata aqui de uma discussão acadêmica, tá? Ele não trata de nada do gênero, mas ele fala de uma verdade impressa nas páginas da Escritura,
onde o Pai, no seu plano eterno, né, Ele nos escolheu nele, por sua soberana vontade. Deus nos chamou, Ele nos atraiu com o seu amor. A gente não poderia ter a capacidade, por nós mesmos, de buscar a Deus. Não há essa capacidade do homem, e a Escritura diz e nos garante isso. Eu não teria essa capacidade de, por minha vontade própria, ir até Deus e buscá-lo. E o apóstolo Paulo fala isso nessa primeira parte. Deus nos escolheu nele, né? Ele nos chamou e o fez antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada. Deus estava antes do tempo, antes da terra, antes de tudo ser criado, Ele havia já nos escolhido e nos predestinado, né? E antes que houvesse qualquer coisa criada, nós fomos escolhidos, e Ele o fez através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele nos fez aceitáveis diante dEle e nos escolheu para a santidade, para vivermos vida santa nele. O primeiro aspecto que o apóstolo Paulo entendeu do Evangelho foi esse. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi predestinado, eleito por Deus para a obra que Deus estava fazendo na vida dele. E é assim comigo e com você. E no segundo subtópico aqui, Deus nos adotou. Deus me adotou e adotou você. No versículo 5b, diz que Deus nos adotou como filhos. Uma coisa para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui com a adoção. Nós temos um conceito hoje, mas qual era o conceito que ele tinha? No mundo romano, a família ela se regia sobre o regime chamado pátria potestas, ou seja, o poder do pai. Um pai, ele tinha poder irrestrito sobre a vida do filho, né? Ele podia vender o filho, escravizar e até matar. É assim que funcionava a lei cívica romana. O pai, ele tinha direito de vida e morte sobre os filhos. Então, a adoção, ela consistia em passar de um pátria potestas para outro, né? Deus nos tornou membros da sua família. Ele nos aceitou. Ele nos deu nova perspectiva de vida. E deseja que nos tornemos a imagem de Jesus Cristo, retratos fiéis dele. Ou seja, é como se nós estivéssemos debaixo desse poder do império das trevas. É isso que fala também no texto. Nós estávamos como filhos, né, da ira, lá como filhos do diabo, porque nós não servíamos a Deus, estávamos separados dele pelo pecado. Mas Deus nos elegeu e nos adotou como filhos, né, quando nós conhecemos e aceitamos o Evangelho. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. E aí, esse poder que o inimigo tinha sobre a sua vida, ele foi retirado. E Deus agora tem o poder de vida e morte sobre nós, né? Deus, ele nos adotou e nos recebeu na sua própria família. Tem noção do que é isso? Um Deus eterno, um Deus soberano, criador de todas as coisas. E Ele deseja que nós, como membros da sua família, vivamos como seu Filho, que é o nosso modelo, Jesus Cristo. Deus nos aceitou, irmãos. A nossa justiça diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Nós não podemos ser aceitos por nossos próprios méritos ou esforços. Deus nos aceitou por sua graça. Ele nos deu vestes novas e nos fez dignos diante dele. Eu sinto muito te dizer, se você está me ouvindo e achava que você poderia fazer algo para que Deus te aceitasse mais. Infelizmente não é isso que a Escritura diz. Não há nada que eu faça e que você faça que possa me fazer melhor diante de Deus. Não há, irmãos. A nossa justiça, a palavra fala que são como trapos de imundícia. Mas Deus, Ele nos fez aceitáveis. Ele nos cobriu com o sangue de Cristo, né? E nesse primeiro trecho, né, a obra que Deus preparou foi essa, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos adotou e Ele nos aceitou como seus filhos. E um fato interessante também é que fala que Deus nos predestinou. Aqui no texto, fala que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, para fazermos a sua vontade, né? Como a Angélica ministrou. Não podemos nos apresentar diante de Deus com um coração
dividido. Não há como nos apresentarmos diante de Deus com um coração sem estar 100% na sua presença. Mas eu e você não somos capazes de fazê-lo. Deus faz isso por mim e por você através da sua obra redentora. E no presente, do versículo 7 até o versículo 12, o apóstolo Paulo ele continua o seu discurso, a sua canção, o seu hino de louvor. Ele fala que Jesus nos redimiu. Quantas vezes você ouve uma canção, uma música, os pastores pregando, você ouve na EBD, lê na palavra, Jesus nos redimiu. O que seria isso? Redimir aqui é uma palavra usada para o resgate do homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Ela também pode se aplicar à libertação da pena de morte merecida por algum crime. Ou seja, Jesus nos libertou da nossa condição de escravos do pecado. Ele nos livrou da morte merecida pela ofensa que cometemos a Deus. O que eu e você merecíamos era a morte. Era uma pena de morte. Era isso que estava reservado para mim e para você. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele nos livrou da morte merecida por essa ofensa que nós cometemos a Deus. Todos nós já nascemos na condição de pecado e merecemos o justo castigo de Deus. Mas Cristo nos redimiu com o seu sangue precioso, pagando essa pena merecida em nosso lugar. Jesus, ele fez o que ele fez. Ele morreu em nosso lugar, como plano eterno de Deus. Deus nos elegeu nele. Jesus nos perdoou. O verbo perdoar aqui, ele quer dizer levar embora. Ele levou embora os nossos pecados. Ele rasgou o escrito de dívida que estava contra nós. Já nenhuma condenação há, pois ele se fez culpado em nosso lugar na cruz. Hoje podemos dizer que nós somos perdoados, pois Cristo nos amou primeiro. Eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei o que você carrega dentro de você. Você que está me ouvindo aí online, eu não sei que culpa você carrega dentro de você. Mas a partir do momento que a obra redentora de Cristo entra na sua vida, já nenhuma condenação há. O pecado, ele foi retirado, não porque a gente é bom, porque nós somos bons, não porque nós merecemos, nós não merecemos. Porque o sangue de Cristo nos cobre. A imagem do Cordeiro está impressa em nós, a partir do momento que esse evangelho entra na minha e na sua vida, genuinamente. E aqui também, irmãos, diz que Jesus nos revela a vontade do Pai. Jesus não apenas nos perdoa e nos recebe, ele nos revela a vontade do Pai. Como criaturas regeneradas nele, nós espelhamos a glória de Deus neste mundo. Deus dá sabedoria ao homem para que este faça a sua vontade. O pecado separou o homem de Deus e do seu próximo e da natureza. Em Cristo, o homem tem a capacidade de se reaproximar do seu propósito original de Deus, de um relacionamento com ele próprio, com o próximo, com Deus, com o próximo e com o meio que ele habita. Ou seja, aqui no texto fala que Jesus nos revela os mistérios, a vontade de Deus. Irmãos, talvez você pense assim, eu não sou ministro da palavra, eu não prego, eu não dou aula da EBD, eu não tenho cargo na igreja. Mas a vontade de Deus para a sua e para a minha vida é que nós espelhemos a Jesus Cristo no nosso trabalho, na sua profissão. Como o pastor estava falando aqui ainda há pouco, você tem lá o seu negócio, que Cristo esteja impresso em todas as suas negociações, as suas transações de trabalho. Deus quer restaurar isso. Se você não é honesto no seu trabalho, Deus quer restaurar isso
através do evangelho dele. Às vezes você não tem coragem de vir à palavra, na casa de Deus buscar a Deus, tem medo. Irmãos, imagina a situação que o apóstolo Paulo estava passando. E ele conseguiu olhar para o evangelho e enxergar aquilo que Deus tinha feito na vida dele até então estava fazendo. E é por isso que ele dava a sua vida para pregar o evangelho, porque ele entendeu o que era o evangelho. Quando você entende o que é o evangelho, não tem como você fazer outra coisa. Não tem como você fazer outra coisa. Não tem como você fazer outra coisa nos seus negócios, na sua relação com o próximo, né? Quando com o seu vizinho, com aquela pessoa que é realmente difícil de conviver no seu condomínio lá, né? Aquela pessoa que sempre para o carro na sua porta, todo dia você tem aborrecimento. Deus quer ver Jesus na sua vida, Deus quer ver Jesus impresso na sua vida para aquela pessoa, para que você pregue. O apóstolo Paulo fala que nós somos como cartas vivas. As pessoas nos leem. Ele quer restaurar o seu relacionamento com o próximo e com o meio que você vive. Quanto mais o homem está distante de Deus, mais nós vemos como ele ataca a natureza, como o meio se deteriora, porque Deus não mais habita ali. Quando Deus ele entra na nossa vida, o evangelho entra, todas as coisas ele restaura. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Irmãos, não flerte com o evangelho. Não fique namorando com o evangelho. Como que é isso? Não fica olhando à distância. Assuma um compromisso. Coloca uma aliança com Deus. Às vezes você está em casa, eu assisto o culto, eu vejo, que lindo, que bonito. Irmãos, assuma um compromisso com o evangelho. Deus quer mudar a sua vida. Sai dessa mesmice. Tem gente que está em casa, como um pastor comentou, só liga a televisão para assistir. Irmão, isso aqui não é um jogo de futebol. Isso aqui é um culto ao Senhor. A sua vida tem que ser um culto ao Senhor. Será que tem sido? Essa é a pergunta que eu me faço. Será que a minha vida tem sido um culto ao Senhor em tudo que eu faço? Todos os dias eu tenho que me avaliar com isso. Quando o evangelho entra, assim como entrou na vida do apóstolo Paulo, ele traz essa autoridade. Ele lembrou disso quando ele estava passando. Irmãos, você acha que é fácil? Recentemente eu assisti um filme que fala sobre o apóstolo Paulo, né? Estava passando na HBO. E mostrava um pouco da prisão ali, né? Como era a rotina, né? O apóstolo Paulo escrevendo as cartas. Irmãos, não era uma rotina fácil. Aquele homem sofreu muito. Mas ele sabia por que ele estava sofrendo. Ele não era masoquista, ele não gostava de sofrer. Mas ele entendeu a verdade do evangelho. César, você está me dizendo agora que se eu aceitar o evangelho, eu vou sofrer. Pode ser que sofra, eu não sei. Não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu sei para a minha, porque Ele me revela. Mas para a sua vida eu não sei. Você tem que buscar isso nele. Talvez o sofrimento faça parte da sua vida, talvez. Né? Você pode reparar que na entrada da nossa igreja não está escrito pare de sofrer. Porque não é isso que está no evangelho. Se tivermos que sofrer por Cristo, é isso que temos que fazer. Irmãos, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo nos fez herança. Somos herança em Cristo. E temos herança nele. Eu quero que você pense comigo agora no preço que Deus pagou para que fôssemos herança. E no presente que Ele nos deu quando nos salvou. Nós somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos seus olhos. Deus separou você. Ele me separou para uma vida vitoriosa. Não é bem isso. Ele separou você para ser a imagem de Cristo. Ele separou você para ser santo. Santidade significa separação. Para você ser diferente. Para as pessoas olharem para você e ver, caramba, o Mário é diferente. Eu vejo Cristo na vida dele. Caramba, o pastor Lucas é diferente. Então, assim, irmãos, Deus separou você para isso. É para isso que Ele te fez herança. Ele te deu uma herança. E qual é essa herança? A gente vai descobrir. Nos versículos 13 ao 14, né, o apóstolo Paulo já olha para o futuro.
no final do seu hino de louvor aqui, fechando a sua doxologia, a gente caminha em direção ao futuro. O apóstolo destaca 2 bênçãos provenientes do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe 2 bênçãos, juntamente com outras, né? Selo e garantia. E o que significa isso? Selados no Espírito, né? Você e eu somos selados no Espírito. O selo, ele pode ter alguns significados, né? Queria que você entendesse mais ou menos o que é um selo junto comigo. Ele é usado para garantir a autenticidade de alguns documentos, né? Ele é usado também para marcar uma propriedade, indicar quem é o dono, garantir uma transação como autêntica. Quando colocado uma correspondência, né? Você deve ter visto, a gente não usa mais isso pela tecnologia, mas você deve ter visto antigamente algum filme, quando ele ia escrever uma carta, ele pingava uma cera vermelha e colocava um selo, para indicar quem era que estava enviando aquela carta e que aquela carta não foi violada, né? É mais ou menos isso que indica todos esses significados. Eu quero que você tenha isso em mente. O Espírito, ele nos dá todas essas garantias em relação a Deus. Aqui no versículo 13, ele tem um pequeno resumo de todo o processo do Evangelho. E, em poucas palavras, é um processo da salvação, que é ouvir a palavra, crer com a fé que salva, né, a fé salvífica, e logo depois receber o Espírito Santo, né? Quando você ouve a palavra, o Evangelho entra no seu coração, você crê com a fé salvífica, a fé que salva, você imediatamente recebe o Espírito Santo na sua vida. Você é selado com o Espírito. Você é marcado como uma propriedade de Deus, né? Quando o inimigo olha para você, ele vê, esse é de Deus, eu não posso tocar, né? Eu e você, quando assumimos, né, o Evangelho entra na nossa vida, você é marcado, você é selado. Existe uma marca de propriedade ali, você é de Deus, não mais desse mundo. Ele é a nossa garantia de que somos de Deus, salvos, regenerados nele, propriedades dele, que o inimigo não tem mais poder sobre nós. E por último, irmãos, a garantia, está no versículo 14. Que garantia é essa? A palavra grega arrabon, ela é uma palavra de origem hebraica. Ela significava, né, como que uma entrada dada para você garantir uma concretização de um negócio. Era um sinal em dinheiro que garantia que aquele negócio seria finalizado. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui usa uma palavra, né, que é como se fosse assim: você recebeu o Evangelho, Deus te resgatou, te elegeu, você ouviu com a fé, ouviu com seus ouvidos, creu com a fé que salva, recebeu o Espírito Santo, recebeu um selo. É como se Deus tivesse te dado uma garantia, né, como um penhor, né? E Ele te deu assim, falou: ó, o Espírito Santo te garante que um dia eu vou voltar para te buscar. O Espírito Santo é essa garantia de que Deus, ele vai redimir a sua criação. Ele voltará para nos buscar. Ele completará a obra que em nós foi iniciada. Deus iniciou uma obra na sua vida no momento que você creu. E se Ele não iniciou ainda, faça essa decisão hoje. Não deixe para amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Em nome de Jesus, jogue esse espírito de incredulidade por terra. O apóstolo Paulo havia passado pelas mais terríveis provações que se possa imaginar. Irmão, você acha que pandemia é difícil? Você viu o que o apóstolo Paulo passou? Mas mesmo assim, passado por tudo isso, ele ajustou o foco da vida dele para enxergar o Evangelho, escrevendo assim essa magnífica doxologia, um dos mais belos trechos das Escrituras. Eu não anotei aqui o nome do autor, mas tem um autor que diz que esse trecho aqui é um dos mais belos escritos da humanidade. É um dos comentários que eu consultei, ele citava isso, que esse trecho aqui da Escritura é como se um dos mais belos escritos da humanidade, que a humanidade já produziu. Não foi a humanidade que produziu, né?
Foi o Espírito Santo que produziu através da vida do apóstolo Paulo. Quando focamos demasiadamente nas circunstâncias temporais, nós corremos o risco de nos esquecer o que verdadeiramente importa. Temos uma história em Deus, um passado, um presente e um futuro garantidos. Vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Talvez o foco, da lente que nós enxergamos a nossa vida, ela esteja embaçado e desajustado. Quando os fotógrafos aqui, eles vão tirar uma foto, se ele não ajustar a lente, a foto vai sair horrível, vai sair embaçada, você não vai ver nada. E às vezes essa lente que a gente enxerga o futuro, que a gente enxerga a nossa vida, com a qual nós vemos a vida, que vivemos aqui nesse mundo, ela está embaçada. Hoje em dia os celulares têm aquele recurso de desfocar, Você foca um objeto e desfoca o fundo. É como se a gente fizesse isso. A gente foca uma pequena coisa que está na nossa frente, mas a gente esquece todo o pano de fundo. O pano de fundo da nossa vida está todo desfocado. Irmão, você tem uma história em Deus. Ou se não tem, Deus quer te dar essa história. E eu quero convidar você a ajustar essa lente com que você enxerga a vida. Eu não sei o que eu vou fazer, eu perdi o emprego. É muito difícil, realmente. Eu já fiquei desempregado, eu sei o que é. Meu irmão, você não sabe o que eu estou passando, meu negócio fechou. É muito difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Não nego a sua luta, não. Mas um grande exemplo de fé, para mim, tem sido a família do jovem Gustavo. Irmãos, que fé. Eu não sei se eu teria aquela fé, mas eu admiro aqueles pais daquele menino. Que fé. Que confiança em Deus. Então, será que eles ajustaram o foco da vida deles para a circunstância temporal? Ou para o que é eterno? Quando você sabe quem está no controle, você não se preocupa com isso. Claro que você tem que lutar pelo seu emprego, Claro que você tem que buscar o sustento da sua família. Claro que você tem que se preocupar em se proteger na saúde pública, Eu trabalho nessa área da saúde pública, eu sei bem como é isso. Você tem que se cuidar, tem que ouvir os informativos do governo. Mas, irmãos, você não tem que viver em função disso, não. Você tem que viver em função do Evangelho. É isso que tem que reger a sua vida. A gente precisa ajustar essa lente para enxergar quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos em Cristo. E trazer esperança para um mundo que já não consegue mais saber o que é isso. A nossa verdadeira esperança é Jesus Cristo, irmãos. Eu não sei o que você está passando de verdade. Eu acredito, mas Deus sabe. Mas Ele não quer que você foque nisso. Ele quer que você foque na história que Ele tem para você em Deus. Irmão, você tem um selo, uma garantia. Você é propriedade de Deus, se assim você crê nele como seu único Senhor e Salvador. Se você não crê, você pode receber esse selo e essa garantia agora. Quanta gente flertando com o Evangelho, misericórdia. Quantas vezes eu ouço, no meu trabalho, em diversos locais. Eu creio em Deus, mas eu não gosto desse negócio de ser crente, não. Irmãos, não é esse negócio de ser crente, não. É você deixar o Evangelho entrar na sua vida e fazer a diferença. Será que se hoje você tiver que partir desse mundo, você tem esse selo e essa garantia? O pastor Henri pregou sobre isso na sexta-feira. Será? Olha, eu não quero fazer uma pregação terrorista, não. Odeio teologia terrorista. Mas o que a palavra diz é isso aqui. E eu tenho compromisso de pregar o Evangelho, não outra coisa. Então hoje, a decisão está diante de você. Você vai crer com a fé que salva? Vai deixar o Espírito Santo colocar essa fé no seu coração? Vai convidar Ele para entrar? Ou vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você está? Amedrontado, acovardado, desculpa a expressão, sem ter certeza do que o seu futuro vai ser. Então, irmãos, eu quero só deixar com vocês
A nossa esperança é Jesus Cristo. E quando você deixar essa verdade entrar no seu coração, irmãos, como isso vai fazer diferença para você? Porque para mim fez. Como isso vai fazer diferença na sua vida e na sua família? Ah, César, mas eu já sou crente há muito tempo. Mas será que o evangelho entrou genuinamente no seu coração? Será? Olha para dentro de você e analisa. Não precisa falar para ninguém, não. Olha para dentro de você. E se isso não aconteceu, eu quero convidar você para abaixar sua cabeça agora. Você está aqui, você que está em casa. Se a Viviane puder me acompanhar, eu quero convidar você para fazer essa oração comigo. Pai Santo, Deus Eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de aprender, Senhor, com o Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para salvar, para libertar o homem da sua condição de pecado. Deus, eu não sei como está o coração de quem está me ouvindo nessa noite. Eu não sei, Senhor, como está, Senhor, a vida dessas pessoas que estão online, estão em casa, que pararam de repente por acaso, receberam esse link, estão ouvindo, que têm ouvido e assistido o culto, mas não têm cultuado. Deus, que em nome de Jesus o Teu Espírito possa entrar poderosamente nessa vida agora, que essa pessoa possa tomar essa decisão agora, que ela não possa deixar isso para outra hora, que ela possa render a sua vida diante do Senhor. Deus, que nós possamos não olhar, Senhor, para as circunstâncias temporais, mas possamos lembrar do Evangelho que salva, que liberta, que transforma. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esse amor vem de Deus, ele vem de Jesus Cristo. Pai, eu quero convidar agora, Senhor, para que o Senhor venha passear, ó Deus, sobre os nossos corações, sobre essa igreja, sobre a igreja que está ao redor do mundo. Deus, sobre todos aqueles que nos ouvem agora através da internet em todos os lugares do mundo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Evangelho, ele rompe fronteiras, ele rompe barreiras. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a incredulidade, Senhor. Quebra toda a cegueira, todas as escamas dos olhos, assim como foi com o apóstolo Paulo. Que as escamas dos olhos possam cair, aqueles que estão afastados possam retornar, aqueles que a sua fé esfriaram possam ter um renovo diante do Senhor, que eles se quebrantem. Deus, o avivamento, ele não é só um movimento de emoções, ele é mudança de vida, e que assim seja na igreja do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço, Deus, entregando ao Senhor a Tua igreja, e que essa palavra, ela possa fazer como lhe apraz, que ela possa chegar a quem quer que seja, que o Senhor deseja que ela chegue. Assim nós oramos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.